Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, Deus, que vamos estar juntos, compartilhando a Tua palavra, adorando o Teu nome, que o Senhor possa estar se revelando a nós, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, e tudo seja para a glória do Teu nome. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, nosso louvor, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos passar para o período de louvor? Pode ser. Tá bom. Então. Oi, gente. Oi. Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Oi? Tudo bem. Que bom. Então, eu vou estar começando com um louvor que eu não sei se todos conhecem, é o meu universo do... acho que é PG o nome dele. PG. Tá aparecendo aí pra vocês? Ah, então tá bom. Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá bom. Sim. E vamos estar então cantando, louvando a Deus, tá bom? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas cada que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. E às vezes é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus sonhos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero dar minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Amém. Esse louvor, né, ele é mais uma oração, né, que a gente faz a Deus, né, para que a gente esteja mesmo entregando nossas vidas a Ele.
E outro louvor que nós vamos cantar, eu creio que todos nós já conhecemos, canta muito na igreja, né? E ele se chama Quebrantado, tá bom? Vamos lá. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante, eu sei. O constante impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o constante pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Sempre quando eu canto essa música, assim, eu fico lembrando do teclado. Amém. Vamos lá. Oi, pastor. Bem-vindo. Pode passar para a palavra, Isa? Gente, boa noite. Troquei de lugar. Hoje eu vou trazer a palavra pra gente. É algo que Deus estava falando ao meu coração e eu queria compartilhar isso com vocês também. Rapidinho, deixa eu abrir aqui.
Oh, meu Deus. Deixa eu botar aqui. É rapidinho, rapidinho. Bem, eu queria compartilhar alguns versículos com vocês. E queria falar sobre... O tema da palavra de hoje é dependência de Deus. Que a gente... O objetivo aqui hoje é a gente falar que não vem de nós, é Deus que nos capacita e a gente não precisa ficar preocupado porque Ele vai dar todo o suporte, toda a capacidade para a gente. Se ele levou a gente a fazer, se Ele chamou a gente. Então, eu gostaria de começar lá em Filipenses 2, a partir do versículo 13 ao 15. Diz assim, Filipenses, tá aí. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo... rapidinho, só vamos orar antes de começar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que o Senhor possa estar nos instruindo em tudo que nós fizemos. Assim nós choramos, em nome de Jesus, amém. Vamos ler de novo. Paulo diz assim para os filipenses: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Nesses versículos eu queria destacar duas coisas. Ele diz aqui: é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E queria falar pra gente que não é uma coisa que vem de nós. É Deus que coloca em nossos corações o querer e nos ajuda e nos capacita a fazer o realizar. E como que a gente faz? Como é que a gente serve a Deus? Ele fala aqui, como é que a gente faz isso? Façam tudo sem queixas e nem discussões. A gente não ficar murmurando e nem fazer discussões. A Bíblia diz, tá até aqui embaixo, que é pra gente agradecer a Deus por todas as coisas, pois essa é a vontade dele pra gente. E ele fala aqui pra gente fazer, pra gente não ter discussões, fazer tudo sem discussões. E Deus é um Deus de união, Deus não é um Deus que separa. Então, é pra gente fazer a obra dele sem discussões. E, por último, aqui no finalzinho dos versículos, ele diz que vocês brilham como estrelas no universo. Nós cristãos, precisamos ser testemunhos para os outros, porque a luz de Cristo está em nós. Nós somos luz do mundo. Então, nós precisamos, quando a gente faz tudo que a gente faz sem queixas e sem discussões. O próximo versículo está em Filipenses também, 1 a 4. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode interromper, tá, gente? Ele fala assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sobre dependência de Deus, Paulo fala aqui que é Jesus que vai completar a boa obra na gente. A gente não precisa ficar preocupado. A gente tem que descansar e fazer o que ele está mandando a gente fazer. E o que Paulo fala aqui é que ele sempre ora com alegria, porque os filipenses, desde o primeiro dia até agora, né, quando ele está escrevendo a carta, eles estavam cooperando com o Evangelho. Isso alegrava o coração de Paulo. E isso é um exemplo para nós também, para que nós sejamos assim também. A gente está sempre engajado
e ajudando no reino de Deus. O próximo versículo está lá em 2 Coríntios 4, do 6 ao 7. E diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Quando ele fala que pois Deus quem disse, ele está citando Gênesis 1:3, que é quando é a criação, está falando da criação do mundo, quando Deus diz lá, haja luz. E ele está falando que, como Deus disse lá no princípio, haja luz em meio a todas as trevas, isso aconteceu com nós também, quando ele brilhou nos nossos corações. Quando Jesus, brilhou nos nossos corações. E ele fala, mas temos esses tesouros, a revelação, a iluminação do conhecimento da glória de Deus, que é esse tesouro, em vasos de barro, para mostrar que o poder de Deus, que tudo excede, não provém de nós. Ou seja, não é uma coisa que não é para a gente se gloriar, mas para a gente ter a consciência que é Deus que nos capacita, é Ele que coloca em nós, tanto querer quanto realizar. Toda a obra de Deus, tudo se resume nele. E outro versículo que fala sobre isso e esse é 1 João 5:12. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem filho, não tem a vida. Primeiro João diz que Deus nos deu a vida eterna. E ele fala que essa vida está no Filho de Deus, está em Jesus. E que é o Filho, que é Jesus, que quem tem o Filho tem a vida. Então, quando ele fala que das trevas resplandeça a luz, e ele falou que a luz, que ele mesmo brilhou nos corações, Jesus brilhou nos corações daqueles que têm o Filho, daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e daqueles que entregaram sua vida para Ele e disseram: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Jesus. Eu morro para mim e agora o meu viver é Cristo. E outro versículo também está lá em 2 Coríntios 12:9. Ele diz: mas ele me disse, minha graça, Deus disse para Paulo, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. No contexto desse versículo aqui, é sobre Paulo falando... Deixa eu só ler aqui. Tá, 2 Coríntios 12. Tá assim. Paulo diz assim: roguei 3 vezes, a partir do versículo 8. Roguei 3 vezes ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu tentava entender como assim o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como que eu posso entender melhor isso? E aí veio o exemplo de Davi. Davi era pequeno. Davi não era guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas e ele lutava pelas ovelhas do pai dele. E quando Golias foi confrontar o povo de Israel, Davi se dispôs a lutar contra ele. Só que Davi não tinha... Ninguém acreditaria que Davi venceria um gigante. Ele era muito bem preparado, ele era grande, ele era bem maior do que Davi. E quando Davi se dispôs a ir lá e lutar contra o gigante, não foi a força de Davi, mas foi o poder de Deus que se aperfeiçoou na fraqueza de Davi. E assim, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, mesmo nós somos vasos de barro, a gente pode ver o agir dele, o sobrenatural dele agindo nas nossas vidas, porque nós não éramos capazes, nós não somos capazes por nossas próprias forças, mas o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
E, por último, eu queria só trazer o Atos 17, 25 a 28. Ele diz assim, Paulo estava em Atenas, Paulo estava em Atenas. E ele disse assim, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Eu gostaria de falar de 3 pontos. Que quando Paulo diz assim, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Aqui ele está falando que nós necessitamos de Deus para tudo. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque a gente pode até pensar que, eu tenho meu corpo e tal. Eu tenho meu corpo e o que excede da minha capacidade física é Deus que faz. Mas não apenas isso. Porque quem deu o nosso corpo foi Deus, quem dá o nosso ar é Deus, quem dá o sol para que a gente consiga sobreviver é Deus, quem fez a água foi Deus, tudo quem fez foi Deus para que a gente pudesse sobreviver, para que a gente pudesse viver. E além disso, isso, é por isso que nós precisamos dele para tudo e para todos. Na ministração de uma música do Fernandinho, a esposa dele traz ela fala assim, que tudo que não é Deus depende de Deus. Tudo que não é Deus é criação de Deus. Quem não é Deus é criação de Deus. Então, todas as outras coisas que existem dependem dele. Ele é o centro de todas as coisas. E o outro ponto que eu gostaria de levar ele fala, que está de amarelo, segundo, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Se a gente pensar, a gente, lá em Jeremias 1, o versículo 5, Jeremias 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, antes de formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profetas às nações. E a gente, quando Deus falando isso, é que Deus tem um plano para cada um de nós. E, a gente pensa, Deus tem um plano para a minha vida. Mas a gente pensar, Deus tem um plano e teve um plano para cada pessoa que já existiu. Olha a grandeza e a majestade do nosso Deus. E ele determinou onde cada um estaria e o tempo que cada um estaria em cada lugar. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui embora. Ele fala que essa imagem que eu coloquei de uma mão chegando próximo da luz é por causa do versículo 27, que ele diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Tateando, quando você está sem luz alguma, a gente tenta encostando nas coisas chegar onde a gente precisa. E quando essa mão aí e a luz representando Jesus, porque Jesus é a nossa luz, e ele falou nos versículos que a gente viu anteriormente, que a luz de Cristo brilhou em nós. E quando ele fala tateando, eu imaginei isso, que as pessoas, os homens tateando para buscar Deus. E ele fala aqui, embora pudesse tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele fala que Deus não está longe. Nós não ai, meu Deus. Nós não... Estou nervosa. Embora não esteja longe de cada um de nós, que Deus está perto de nós. A gente não precisa pensar, a gente não
E é uma mentira que a gente não deve aceitar, que eu não vou encontrar Deus, eu vou demorar muito para Deus me responder, eu preciso de Deus, mas eu preciso de Deus para me ajudar na situação, eu preciso de Deus, essa angústia que eu estou sentindo, que só Ele pode me livrar, mas Ele vai demorar. Deus não está longe da gente, Ele está perto da gente. A gente pode ter consciência disso, mesmo em dias tristes e em dias alegres. E ele fala, é isso que eu queria falar. E aqui, esse negócio, essa imagenzinha aqui, diz, Deus não está longe de nós. E a gente precisa pedir, atraia-nos o Espírito Santo. Essa deve ser, essa oração deve ser uma das nossas orações, para que o Espírito Santo possa atrair o nosso coração para perto dele, para que a gente possa estar sempre sensível à voz dele. E o último versículo que eu queria deixar para vocês é: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Humilhar-se, você demonstra dependência. Então, quando a gente se humilha debaixo da mão de Deus, a gente está mostrando para Deus que a gente é dependente dele. Deus diz que, no versículos anteriores, quer dizer, no versículo, acho que 1 Pedro 5, o versículo anterior, o 5. Ele diz que Deus diz que ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E que ele concede graça aos humildes. Ele diz, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Que a gente tenha consciência de que nós somos dependentes de Deus e que a gente fala, Deus, eu sou dependente do Senhor e sem o Senhor eu não posso nada. E colocar, sim, ele fala, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. A gente está mostrando dependência debaixo da poderosa mão de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando, Deus, eu confio no Senhor, que o Senhor pode me ajudar e que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor cuida de mim. E só para terminar aqui, no versículo 7, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É isso que eu queria deixar pra gente aqui hoje. Espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra que tem tocado no meu coração. Então é isso, gente. Larissa? A gente vai tirar foto. Pode falar alguma coisa aí no final. Então é isso, gente. Essa foi a nossa célula. Fale alguma coisa aí, pessoal. Fala alguma coisa aí. Fale alguma coisa aí, pessoal. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Isabelle, Oi. muito boa a sua palavra, tá? Falou muito ao meu coração. Foi muito assim, edificante, tá bom? Que Deus continue a te abençoar e te usar para a glória dele. Tô nervosa aqui, meu Deus. Ih, tá travando? Nossa, tá travando, eu acho. Isa, foi uma bênção mesmo sua palavra, tá? Que Deus continue aí a usar a tua vida, a direcionar. Foi uma bênção. Palavra edificante. Amém. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vocês são muito especiais pra gente, cada um de vocês. Obrigada por fazer esses momentos mais alegres, né? E poder e permitir a gente ter comunhão com vocês nesse tempo. Mesmo a gente distante, a gente pode ficar juntinho. E nós sabemos que a Bíblia diz, né, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estaria com a gente. E a gente sabe que Jesus está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Posso falar uma coisinha só? Só sobre essa questão de que Deus, né, ele se importa conosco, né? É muito interessante essa parte que você falou que Deus planejou cada um de nós nesse tempo. E às vezes a gente né, pode pensar assim, Deus, mas Deus é tão grande,
Deus tem tanta coisa para ver, e esse problema meu é tão pequeno para eu estar incomodando o Senhor com isso, né? Mas que a gente não tem esse tipo de pensamento, porque o Senhor nos ama e Ele deseja compartilhar conosco as mínimas coisas, né? Então, seja qualquer dificuldade que a gente tenha, né? Seja dificuldade de adolescente, de adulto, né? O Senhor, Ele nos conhece, nos ama e Ele tem toda a paciência do mundo e deseja atravessar esses momentos conosco, nos ajudar, nos auxiliar, né? Nos confortar, nos consolar, nos alegrar, né? Nos orientar. É esse Deus amoroso que nós temos, que apesar que mesmo sendo um Deus grande, que criou todas as coisas, é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Eu só gostei, quando você estava falando, compartilhando a palavra, eu me lembrei disso, que às vezes, né, o inimigo pode tentar falar no nosso ouvido, mas você vai incomodar o Senhor com esse problema? Isso é tão pequeno, Deus tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tanta coisa para cuidar, né? Mas esse nosso Deus, ele é tão grande, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele tem esse poder de cuidar de tudo ao mesmo tempo e de nos dar toda a atenção, né? Algo assim tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso para nós. Então, eu só gostaria de... eu senti essa palavra no meu coração enquanto eu ouvia você compartilhando essa palavra, Beli. Jaque, só para assim, confirmar o que você está falando, né? E assim, algo que Deus é Deus mesmo que está falando, porque e confirmando, né, no meu coração, hoje a lição que eu dei para as crianças aqui da igreja, que a gente tem um clube bíblico, foi justamente sobre isso. Deus foi sobre os atributos de Deus e a gente falou sobre a bondade de Deus, né? A fidelidade e como que Deus ele conhece cada estrela, ele chama pelo nome, né? Mas o que mais importa para Deus somos nós, né? Toda essa grandeza dele, o que mais importa para ele somos nós, né? As pessoas, os seres humanos que ele criou. Então, quando você começou a falar isso, eu lembrei